Aí, agora, gente, certo? Aí. Boa noite a todos. Meu nome é Cíntia Murias, veterinária. A Silvia já me apresentou aí, né, há 15 anos. E aí, nos últimos anos, eu tenho me dedicado à medicina integrativa, né? Eu vinha trabalhando com a medicina convencional, né, como muitos dos colegas, talvez alguns aqui hoje. E aí eu tive um problema com a minha mãe, que minha mãe, ela já tinha uma sequela aí de AVC, e aí ela começou a fazer pneumonias. E aí ela teve essa pneumonia de repetição, então ela teve em julho, e aí depois aí ela foi medicada, aí em agosto ela teve de novo, foi medicada, em agosto, em setembro de novo, em outubro, em novembro. Chegou em novembro, a gente achou que ela ia morrer, porque aí ela já estava, ela tinha ido na pneumo, claro, a gente fez tudo que a medicina convencional dizia para fazer. Mas aí ela tinha uma secreção muito forte, ela não conseguia, ela acabava tendo que cuspir aquilo e quase se afogando com aquilo, e muito mal mesmo, a gente achou que ia se perder, que ia perdê-la, né? E aí eu fui atrás eu já tinha alguma noção aí, fui atrás de um curso de CD da doutora Rosângela, né? Conhece a doutora Rosângela, né, Silvia? E aí eu estudei aquilo, devorei aquele curso, né, que eu comprei pela internet, de CD, montei um protocolo para ela, tratei da mãe, e aí numa semana mamãe estava boa, né? E aí, assim, o pulmãozinho dela, o que que eu tratei? Eu tratei o pulmãozinho dela no nível atômico, né? Frequencial, tratei a diátese, tratei o terreno biológico dela, tratei de tirar os radicais livres do corpinho dela, e, né, com aquele protocolo que foi incrível, ela ficou boa. Aí eu falei, ah, é isso mesmo, né? É por aí que eu vou. Aí que começou essa minha jornada na medicina integrativa, aí que os meus olhinhos realmente brilharam para clínica, né? De novo, porque eu ficava naquela questão da indústria farmacêutica e alimentícia, né? Que a gente sabe como que funciona, mas aí meus olhos brilharam de novo para a clínica e aí tô eu aqui, né? E aí eu caí de cabeça, aí eu fiz realmente o curso de formação de terapeuta quântico, que aí é um curso extenso aí, onde eu me aprofundei realmente nos frequenciais quânticos, né? É um curso que a Silvia oferece aí, tem, né, vários módulos, é fantástico. E aí eu trouxe um pouquinho, né, para vocês usarem também, já tem até alguns protocolos aqui, um tira-gosto depois. Fiz o curso de biorressonância também, comecei a trabalhar com biorressonância, vou trazer um pouquinho aqui para vocês verem. E é isso. E aí eu trouxe isso aqui para vocês hoje, esse tema, né? A Silvia me falou de workshop, e workshop é oficina, então não é assim vir aqui e ficar falando. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer para não ser uma coisa assim de palestra, né? Eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Então eu trouxe essa foto, e essa foto eu mexi um pouquinho nela, que é algumas coisas que a gente vai caçar aí depois nessa foto. E trouxe vídeo também. E aí eu quero também que eu falei, ah, mas eu não consigo ver o chat com a apresentação, Silvia. Aí se você puder ver para mim então algumas perguntas pertinentes, aí depois você me chama, tá? E aí eu queria ter a conversa também, né, com vocês. Então, o tema, ele é polêmico porque é o tema de um livro que eu estou escrevendo. Porque os animais adoecem? Porque é, são coisas que a gente não aprende na faculdade,
né? O que a gente tem aprendido. O que eu aprendi com a minha mãe? Quando a gente ia medicar a minha mãe, a gente ia para o hospital, fazia o raio-x. Ó, tem pneumonia. Ok, vamos medicar. Antibiótico, anti-inflamatório, acetilcisteína, vai limpar o pulmão dela, vai tirar, ok, e tal. É o que a gente aprende, é o que a gente faz na nossa rotina também. Mas o que que eu não sabia, né? Os médicos não me diziam? Os médicos não me diziam que o pulmão dela não estava numa frequência de saúde. Por isso que ele estava abrindo para vírus e bactérias. O que que os médicos não me diziam? Que ela estava numa diátese 4. Por isso que ela estava também com o pulmão debilitado e também aberta a vírus. Então, assim, é tudo isso que eu quero falar para você. Não é porque o veterinário não te disse, talvez ele não saiba, e talvez, assim, não aprendeu na faculdade, porque são coisas que a gente vai aprender depois. A gente vai aprender depois que a gente abre a cabeça, depois que a gente passa uma situação dessa na nossa família, depois que a gente passa uma situação dessa com o filho da gente, porque tem muito, muito, muito médico humano mesmo, né? Os terapeutas, eles já têm uma inclinação para isso, eles já, já partem para isso naturalmente, mas médicos, muitas vezes, são muito céticos de muita, muita coisa, e eles partem para essa área depois que acontece na família, depois que é uma situação como a da minha mãe, a gente tentou de tudo na medicina convencional. E aí, quando está prestes a perder, quando fala assim, nossa, é só oração? É só oração. Que aí a gente vai buscar a oração e a técnica, a medicina chinesa, a gente vai buscar a medicina germânica, a gente vai buscar a terapia quântica e o que mais falarem pra gente, porque a gente não quer perder aquele ente querido. E aí aqui a gente vê que funciona. E por que funciona? Às vezes a gente nem tem a explicação científica. E aí a gente abre lá na internet, o Wikipedia, eles dizem pseudociência, né? E aí muitas vezes eles querem estudo duplo cego e randomizado, mas funciona, né? E a gente vê, aí nos humanos falam, é efeito placebo, é porque acredita que funciona, mas e o bichinho? Como que é o efeito placebo no bichinho? Como é que você coloca uma frequência de rim saudável num gato que fica tá renal e a creatinina dele está lá em 2,5 e ele está enfiado dentro do guarda-roupa o dia inteiro e aí depois ele sai para ver o sol e a creatinina baixa para 1,6, daqui a pouco está 1,3. Como que é esse efeito placebo nesse gato? Então eu vou falar um pouquinho de tudo isso com vocês. E para começar, já comecei as considerações iniciais, que eu não tenho intenção de jeito nenhum de desmerecer nenhum colega, não é essa a intenção. Pelo contrário, né, a intenção é cada vez trazer mais colegas para abrir a cabeça, para a gente conversar abertamente, para a gente. Eu não sou dona da verdade de jeito nenhum. A verdade ela tem várias vertentes, não tem, né, dois lados. A verdade tem dois lados, não, ele tem vários lados. Depende de que lado você está olhando. Então, o que foi estudado há 20 anos atrás, talvez hoje esteja sendo estudado novamente e já é diferente. Por isso, até na medicina, que a gente está sempre indo em congressos, sempre aprendendo coisas novas, né? Sempre entrando em novos consensos, né? Que nem essa semana eu estava no curso de oftalmo. Olha, novo consenso de oftalmo, não usa anti-inflamatório mais em úlcera de córnea. Então, assim, sempre se estuda coisas novas. Então, a gente não pode fechar a cabeça para nada, porque uma verdade de 20 anos atrás pode não ser mais uma verdade hoje. E uma verdade hoje pode se provar que não é uma verdade daqui 20 anos. E conceitos antigos, milenares, a gente precisa ter respeito, porque são milenares, né? Então a gente traz uma medicina chinesa que diz que a raiva vai afetar o fígado. Eles não estariam falando disso há 5.000 anos, mais de 5.000 anos, se não fosse verdade. Afeta o fígado. O medo vai afetar os rins, vai mexer nos rins, né?
aquela, muitas das vezes a gente fala de crendice dos antigos, vai passando de um para o outro, aquelas situações e hoje tem se provado, né, também, aí a gente faz as associações, cuidado com a entrada, com andar descalço, aí você vai na medicina chinesa e fala, nossa, mas tem entrada de frio perverso nas plantas dos pés, aqui na nuca, filha, leva casaco, então assim, tudo tem uma coligação, uma referência, tudo a gente consegue, a gente precisa ter respeito pelos conceitos antigos e pensar. E a gente precisa pensar nesses conceitos novos também, analisar, questionar. Questionar, perguntar é sempre importante, muito importante, né? E aí eu queria trazer para vocês um vídeo. Eu não sei se todos conhecem. Se já conhece, pode ser repetitivo. Se não, se conhece, faz tempo que viu, é um resumo, talvez traga algo novo. E se não conhece, vai ser bem legal, que é sobre expandir a consciência. Tentar entender que talvez o que a gente esteja vendo hoje, o que nos dizem, não seja totalmente a verdade, né? Que tal, e não culpar ninguém, porque talvez o que essa pessoa está dizendo é o que ela está vendo. Então, talvez o que ela está vendo também esteja limitado. E vamos lá para o vídeo. Estão ouvindo? Não? Não ouviu o vídeo, Silvia? Não, sem som. Poxa vida. Qualquer coisa eu mando junto com o e-book depois, não tem problema. A não ser que faça. Não. No chat alguém falou, ninguém está ouvindo mesmo. Não, Porque no teste você ouviu, né, Silvia? o vídeo eu não vi. Não? Eu pus para você, você É, falou mas que não estava vi o ouvindo. som. Ah, tá. Ok. Não? Passa sem o. Dá para ver alguma coisa? Tá, deixa eu ver se eu não. Ele é um, ele é um mito de Platão, né? E deixou vários ensinamentos. O mito da caverna. Uma caverna, imagina, onde desde a infância as pessoas são aprisionadas e passam a vida toda na prisão. São algemadas e elas ficam sempre no mesmo lugar e ficam olhando apenas para a parede. Na entrada da caverna tem uma grande fogueira e permite que a luz exterior entre. Só que as pessoas elas veem sombras do que tem lá fora. Então as pessoas e os animais passam lá fora e elas ficam vendo só as sombras. Como elas estão lá desde a infância e elas veem só as sombras, elas imaginam que as sombras é a realidade. Elas não sabem que aquilo não passa de ilusão. Aí um deles acorda e percebeu que que a corrente está quebrada. Aí ele se levanta e ele vai caminhando para fora da caverna. Aí ele vê uma luz muito forte e fica cego por algumas horas. Quando ele começa a enxergar de novo, ele vê que o que parecia uma fogueira era, na verdade, a luz do sol. Aí ele tem dificuldade de enxergar, mas a sensação que ele tem é impronunciável. E aí, quando ele sai da caverna, ele vê pessoas de verdade, ele vê animais de verdade, ele vê a natureza e ele vê a beleza de tudo. E aí ele descobre que o que ele via, na verdade, era sombra. E aí ele volta para a caverna para contar para os amigos as maravilhas que ele tinha visto e para libertar todo mundo das sombras. Mas aí os amigos começaram a rir da cara dele, não acreditavam nele, falavam que ele estava louco
E se ele não parasse de falar asneira, eles iam matá-lo. E aí, nesse mito, a gente é igual o prisioneiro, né? Limitado nas nossas crenças e conhecimentos, achando que a gente sabe de tudo e não tem nada para aprender. E a caverna de Platão é a junção dos nossos sentimentos e do nosso corpo, do nosso conhecimento, mas que muitas vezes nos leva a equívocos e erros. As nossas sombras são projeções da realidade, que vemos e julgamos das coisas, muitas vezes de forma preconceituosa e opiniões pré-moldadas. E a luz do sol que cega o rapaz é a nossa dificuldade de mudar para o nosso conhecimento verdadeiro, porque mudar de opinião não é fácil. Sair da caverna depois de muitos anos de escuridão não é fácil também. E a realidade é a felicidade depois de ver a natureza e toda a realidade com os novos olhos. E o perigo de morte é a zona de conforto, sair da zona de conforto. Que foi a morte de Sócrates quando ele corrompeu a população lá da saída da caixinha na época, né? Então é isso, gente, é sair um pouco da caixinha, que é por isso que eu trouxe o vídeo. Aí depois eu deixo o link, então, tá? Não sei se vocês já tinham visto, não, comenta aí com a gente, tá, Silvia? Vê se eles já viram. Aí o que a gente aprende lá na faculdade, a gente ouve bastante, né, de consciência aí como um banho, toda semana tem que dar banho no bichinho. E aí eu sou essa menininha aí que fica assim, que se questionando, né, será mesmo? Né? Ração é melhor, né? A ração, doutora, eu só dou ração, fica tranquila. É, tá bom. Só vacina que vai imunizar. Uhum. Castrar é um ato de amor. Esse é o top. Esse é que está em todas as campanhas. Calma, não é assim. Não que eu seja contra a razão, tá? A ração, por exemplo. O meu cachorro come ração, tá? Os colegas, eles têm estudado pra caramba, têm trazido ingredientes fantásticos, né? Super de qualidade para colocar ali na ração. Tenha estudado a fisiologia animal para trazer a melhor ração que existe. Mas ainda assim é um alimento industrializado, né? Então não dá para dizer que é melhor, né? É melhor em alguns casos, é melhor quando você não pode balancear uma dieta, é melhor quando você precisa entrar com um tratamento. É melhor quando você não tem tempo e você vai dar qualquer coisa em qualquer momento. É melhor quando você não tem como armazenar de uma maneira adequada. É melhor quando você não tem dinheiro para uma alimentação. Eu vou explicar mais para frente. Então, assim, tem em alguns casos, é melhor sim. A vacina imuniza? Imuniza, claro que imuniza. Mas ela tem que ser dada na época certa. Ela tem que ser dada com animal sadio, em animal sadio. Ela precisa que o animal esteja imunocompetente. Existe hoje um excesso vacinal, né? Então, assim, quando você fala de uma V10, tem vacina ali que ela precisaria ser repetida em 2 anos, em 3 anos. Por outro lado, tem vacina que nem a lepto, que ela precisaria ser repetida em 6 meses. Então, existem diversos protocolos vacinais. A gente, por preguiça de pensar, faz uma raiva, uma V10 todo ano e bora lá, a vida que segue, né? Mas cada animal é único, de cada animal deveria ser de um jeito, né? Banho toda semana é bom para quem? É bom para você. Põe o animal lá em cima da sua cama, porque ele vai estar limpinho. É bom para a pele dele, que você tira a barreira cutânea dele, a barreira, né, de proteção da pele dele, com produtos que tem
lá os parabenos, né? Os grafenos, enfim, os produtos industrializados, toda semana ali no banho-tosa, limpando aquela pele dele, tirando a proteção, vai levar uma dermatite, com certeza, aqueles atópicos, né? A maioria não, grande parte das raças da moda hoje, eles têm aquele olhinho saltado, assim, ó. Predisposição para ter ceratoconjuntivite seca, o olhinho fica seco durante a vida. Toda vez que ele vai para o banho, além de cair shampoozinho no olho, ainda vem o secador. E aquele bichinho, ele tem predisposição só de ter nascido, né? Olhinho esbugalhado assim, o ventilador, depois de ter batido o shampoo e o condicionador no olhinho dele. Então, toda semana é isso, toda semana. Então, assim, a gente precisa sempre repensar o que vai ser bom para o meu animalzinho, né? Castrar é um ato de amor? Castrar é muito, muito, muito importante para o município, para não ter animal abandonado. Então, assim, é política pública. O seu animal tem acesso à rua, ele precisa ser castrado. Porque senão ele vai cruzar e vai procriar e vai ter mais bichinho abandonado e vai ter mais um monte de problema. Castração evita câncer. O câncer de mama em cadelas, existe um estudo antigo de que e de que o estrógeno faz a influência das células tumorais do câncer de mama, ok? Porém, eu vou falar mais para frente, o câncer ele não é influenciado somente pelo estrógeno, ele é influenciado pelo hábito alimentar, pela má oxigenação celular, pelo pH sanguíneo, pela radiação eletromagnética, pelas emoções. São tantos fatores, pela água, má qualidade da água que a gente ingere, para a gente botar a culpa só no coitado estrógeno, né? Eu falo, Deus colocou um ovário ali para dar câncer no útero. Deus não colocou nada errado dentro da gente para ter que tirar, para prevenir algo. Quando a mulher lá de Hollywood que tirou as mamas porque ela tinha tendência, um monte de gente falou que ela era um absurdo, ela estava se mutilando, né? Então, assim, por outro lado, eu não vou virar para ninguém e falar assim, ó, não castre, de jeito nenhum, porque isso tudo tem que ser conversado, né? É, a piometra também dá muito em cadela. E quando você tira o útero dela, você previne que você vai ter uma emergência ali. A piometra é uma infecção do útero da cadela, né? E acontece bastante, por incrível que pareça. Também hábitos alimentares, falta de exercício, excesso de radicais livres, acidose, enfim, vários motivos. Mas, e aí? Eu falo para essa pessoa lá no começo: olha, não vai castrar não, melhor não, porque ela vai ficar obesa, ela vai ficar com os hormônios todos regulados. Aí depois essa cachorra vem com piometra e vai falar: falou que não era para castrar, agora ela está doente por sua causa. Então, assim, é complicado. A gente tem sempre que ter uma boa conversa, porque cada animal é único. Então, é isso que eu quero falar sempre. A gente precisa sempre questionar tudo, sempre conversar com tudo. O tutor, ele tem que ter muita informação sobre tudo. Então, isso tudo tem que ser muito conversado, né? O sucesso na saúde é a individualidade. Ela precisa ser observada porque cada animal é único. Seu animal dorme na cama? Então vamos pensar no banho toda semana assim, né? Precisa ter uma higiene na sua cama. Vamos pensar num produto natural, num produto que não vai agredir tanto a pele, num produto que não tenha metais pesados, né, Silvia? Né, Andréia? Andréia também tem uma linha agora, tem a Eora, tem. Então, vamos pensar
conversar no banho-tosa, muito cuidado com esse olhinho. Vamos pingar um colírio de condroitina antes de ir pro pet shop para fazer uma proteção, se ele tem esse olhinho, né, mais saltadinho. Vamos tomar os cuidados para que esse banho seja toda semana. Ó, melhor castrar, porque eu abro o portão, ó, corre para a rua. Então, vamos castrar. O que que a gente vai fazer, então? Então, vou falar lá na frente, calma. O meio em que vive precisa ser observado. Então, tem criança, tem adulto, tem gente doente na casa, tem pessoas emocionalmente abaladas. É apartamento? É casa? É sítio? Tem torre elétrica? Precisa ser observado. Vou falar também. Contexto da família, já falei. Ancestralidade, vou falar agora, tá? Silvia, tem pergunta? O povo tá quietinho. Não, tá quietinho. Tá. A ancestralidade dos cães e do gato. Ai, que foto linda, né? A gente olha o gatinho em casa tão meiguinho, imagina essas férias, né? E então o cachorro vem da família Canidae, né? Que é a mesma do lobo, coiote, raposa, chacais. Eles são nômades, eles andam bastante, eles comem caça. Ai, quanta gente linda entrando, né? Oi, gente que tá entrando agora. Eu não vejo as carinhas, eu só tô vendo a Silvia A aqui. Ângela entrou agora, a doutora Clarice, tem um pessoal que está entrando. Boa noite a todos. Deixa eu deixar aqui para ler. Só que eles são um pouco habilidosos para caçar, assim, em comparação ao gato, né? Então eles são carnívoros oportunistas. Isso assim, ó, como eu falei anteriormente, para quem entrou agora, estudos são estudos eles decaem com o tempo, então toda a verdade tem alguns lados, pode ser que alguns desses estudos já estejam desatualizados daqui a um tempo, tá? Mas o que a gente entende hoje é isso, tá? Então, carnívoros oportunistas, então eles também comiam tubérculo, fruta, para não passar fome se de repente eles não conseguissem ali uma caça. Mas a base de alimentação é caça. Então, pegar aquela presa e comer tudinho. Ossos, pelo, penas, bico, as vísceras, tá? Então, a gente, quando abre a boquinha do cachorro, a gente vê aquele monte de tártaro aqui atrás, que a gente tem que anestesiar e fazer a retirada, porque se na natureza eles tivessem, os dentes deles são adaptados para as penas tirarem aquilo ali durante a alimentação, né? Só que como eles não têm isso agora, aí a gente precisa tirar na clínica. Ou ficar escovando o dente do cachorro. Tem que ficar escovando, na verdade, para não ter que anestesiar depois. Aí eles datam, aí falando, por isso que na alimentação dos cães ainda a gente pode dar aí um pouco de carboidrato, eles toleram bem carboidrato, né? Então nas rações tem cerca de 30%, se eu salvo engano. Se tiver algum nutrólogo na sala, você me avisa? Coloca sim aí, se quiser falar um pouquinho, Silvia, Ah, tá? Aí você me avisa. Então, tem uma porcentagem bem aceitável até de carboidrato na dieta deles. Mas precisa ter carne, precisa ter víscera. Aí mesmo o pessoal que é vegano, vegetariano, não pode fazer isso com o bichinho. O bichinho, a fisiologia dele é toda adaptada para isso, para ter carne, para ter víscera, né? E importante, tanto a gente quanto eles, quanto a presa, tem cerca ali de 70% ou mais de água já. Então, é um alimento que já é hidratado, né? Isso eu vou fazer depois uma observação. Então, eu vou fazer agora para não esquecer. Por isso que hoje em dia a gente vê tanto animal renal também, né? Pela baixa hidratação, porque a gente fornece a ração seca.
E aí eles têm que beber, 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 água, beber, e o aproveitamento não é tão legal quanto se fosse na dieta já, diretamente, como era nas caças, né? Aí a data de domesticação, tem esses estudos, tem estudo de 15 mil, tem estudo de 30 mil, tem estudo de 100 mil anos atrás, mas basicamente é quando o homem parou de ser nômade e aí começou a criar seus animais e fazer os seus plantios, e aí os animais ficaram ali por perto, se aproveitando dos restos de comida, se aproveitando das caças ali, que nem os gatos se aproveitavam dos ratos que ficavam por causa do armazenamento de grãos, né? Aí os gatos viraram os heróis da história, né? Porque comiam os ratos, que comiam os grãos. Então, gatos foram até adorados em algumas civilizações aí, e hoje ainda em algumas casas também eles são adorados, mas vamos voltar para os cães. Os cães, gente, tem cãozinho. Vocês já pensaram a diversidade, né? Tem cãozinho de 1 quilo, tem cão de 60 quilos. O homem foi diversificando, fazendo os cruzamentos, as seleções. Então, eles pegavam, assim, diversificando, eles queriam uma raça para rebanho. Aí eles pegaram os melhores e aí foram juntando. Ah, ficou bom. Juntava de novo, ficou bom. Bom com bom e bom. Bom, bom. Então, para levar certas características físicas, ou características de trabalho, ou características de comportamento. E aí foram surgindo as raças, como a gente vê hoje, né? Só que isso acabou evidenciando genes não tão legais nas crias, né? Conforme foram passando as gerações. Que é o que a gente vê hoje, por exemplo, as raças têm tendência a ter displasia coxofemoral, por exemplo, num labrador, num golden, num pastor, raça com secura nos olhos, nesses que eu falei, né? Nesses braquiocefálicos, que tem os olhinhos mais saltadinhos. Raças com doenças de pele, raças com problemas emocionais, que nem essas raças de trabalho. Por exemplo, você coloca um Border Collie, é aquele cachorro, não sei se vocês sabem, de pastoreio lindo, né? Peludinho, assim, de pastor, né? Um Blue Heeler, um cachorro de trabalho, dentro de casa, o dia inteiro quietinho, sozinho, ele vai ter um problema emocional, porque é intrínseco dele correr, trabalhar, já é intrínseco do cão. O cão, ele é um animal assim para o trabalho, é um animal agitado, de pular, de brincar, de estar sempre ativo, né? Você chega em casa e já está assim, olhando para você. Então, ainda mais uma raça que foi direcionada para isso, que foi ao longo dos anos direcionada, né? Então, eles vai levar isso. E aí o gatinho da família Feline, os guepardos, os suaranas, linces, jaguatiricas, eles são dessa família, tá? Podem viver numa vida livre em torno de 15, 20 anos. Tem um recordista aí de 38, bem velhinho. São animais exclusivamente carnívoros, porque eles são excelentes caçadores, eles são muito bons mesmo. Mas aí eles já comem insetos, aves, roedores, né? Lagartixas, os nossos de casa, lagartixas, lagartinhos, eles vêm com os presentes, né? Quem tem gato sabe. Às vezes eles não comem, mas eles trazem assim. Tem uma conhecida que ele traz um travesseiro dela para mostrar o presente. Se você acorda assim, tem uma lagartixa, um calanguinho do seu lado de presente. E eles, assim, na vida livre, eles comeriam de 8 a 16 vezes, mas eles também podem se adaptar a comer de uma vez só. Mas assim, a fisiologia deles é muito bem adaptada para carne e para víscera. E para essa hidratação no alimento. Não é tão bem adaptada para o carboidrato, né? Tem um estudo aí novo que diz que sim, que é bem adaptado assim para o carboidrato,
Mas, como te falei, assim, a gente olhando para todo esse passado, a gente entende que eles não precisariam comer uma beterraba, né? Eles são muito bons caçadores, inclusive de insetos, né? Você vê eles com doidos. É um mosquitinho, tem gato que consegue pegar mosquito, que é super proteico, né? E a linguinha deles, a linguinha do cachorro, ela faz bem uma conchinha, ele bebe bem água, assim. Agora, a linguinha do gato já é mais difícil para pegar água também, né? Então, fontes em casa ajudam o gato a beber água. A comida hidratada vai ajudar o seu gato em casa também a se manter mais hidratado. Tem estudos que dizem que 1 em cada 3 gatos idosos terão problemas renais. Isso é bem triste, mas tá aí, né? É toda uma alteração da fisiologia que eles têm na nossa vida moderna, em que a gente está entregando para eles hoje. A vida moderna. Então, aí vamos brincar um pouquinho com essa foto. Eu peguei uma foto, né, de uma moça aí com cara de paisagem e um cachorro. E aí eu adaptei na sala dela algumas coisinhas para a gente tentar encontrar aí o que pode estar causando adoecimento nesses animaizinhos. Eu coloquei um gato dormindo ali atrás dela, que ela não tinha gato, ela só tinha um cachorro na sala. Mas aí os gateiros de plantão iam ficar bravos. Então tem um gatinho ali também, dormindo. Alguém encontrou aí algum elemento para dizer? Senão eu já passo para o primeiro. Achou, Silvia? Uhul. Tá, eu vou dar uma dica. Tem um aí no chão, mais para a direita. Aí. Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, né? Já dizia Hipócrates. Então, vamos lá. A ração ou alimento natural, o que é melhor? Eu não sei te dizer o que é melhor. Eu vou falar o que é ruim. Um alimento seco, industrializado, ultraprocessado, com corante, com transgênico, cheio de grãos de má qualidade e com conservantes, ele vai ser inflamatório para o corpo, né? Porém, um alimento natural, desbalanceado, mal processado ou mal servido, ele pode contaminar e ele pode desnutrir o animal, né? Feito de qualquer jeito, ele é muito perigoso também. Então, precisa ser feito um acompanhamento muito certinho disso, né? Cada animal é único, a dieta tem que ser prescrita para ele, para aquele animal, para o seu animalzinho, para a sua realidade. Se for optar por ração, médico de confiança, vocês vão escolher uma marca que caiba no bolso, que as marcas tops, elas às vezes elas não cabem no bolso. Para quem tem um bolso bem legal, top. Tem a marcas excelentes, de excelentes ingredientes hoje, né? Se possível úmida, né? E aí com o manejo correto também, porque o alimento úmido ele estraga, então tem que ter o manejo correto. Se tiver a dieta mista, é interessante no caso do cão, principalmente, mas também do gato, ali as carnes, a víscera como petisco, o vegetal, até porque lembra das aulas da Trícia? Gente, a Trícia, ela dá aula de medicina chinesa, e ela já explicou na medicina chinesa, vamos ver se eu não vou falar errado, hein, Silvia, agora. Existe quando a gente nasce, o Qi, né? O Qi, ele é a nossa energia vital. Tem o Qi congênito e o Qi adquirido. O Qi congênito, ele acaba, ele vem igual um tanque de combustível e acabar, acabou, morreu. E o Qi adquirido, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, a gente só usa o Qi congênito quando a gente não está adquirindo, certo? Esse adquirido vem pela alimentação, contato com a natureza, respiração adequada,
Então, se a gente vai adquirindo todo dia, a gente não precisa usar o congênito, a gente reserva ele para o longo da vida, para quando fica doente, para quando não come direito, quando acontece algum probleminha. Então, quando a gente coloca a carne, o alimento, a ração que é industrializada, a gente não está botando aqui para esse animal, né, Silvia? Então, quando a gente coloca um petisco vivo, né, um petisco que tem uma energia de vida, ali, uma energia vital, um vegetal, por exemplo, a gente está colaborando para a energia, para esse adquirido dele. Então, é interessante. No lugar de um biscoitinho de trigo, por exemplo, né? Que tem aqueles biscoitinhos para fazer, para mimar, para dar um agrado e não sei o quê. Já leu o rótulo? Primeiro ingrediente, farinha de trigo, né? Então, assim, a gente evita farinha de trigo até na nossa vida, para não dar Alzheimer, para não dar barriga, para não dar permeabilidade intestinal. E aí a gente vai dar para o bichinho que vive aí no máximo 15 anos, né? E que manifesta as doenças mais rápido, não tem, faz sentido. Então, petisco tenta alguma coisa mais natural. Aí agora, se a gente for realmente para alimentação natural, como deve ser feito? Procurar um médico veterinário nutrólogo. Por isso que eu te perguntei, Silvia, ninguém, não tem ninguém nutrólogo aqui hoje, né? Tem E aí, nutricionista. a humana, né? É. É humana, né? Uhum. Na medicina veterinária, existe um médico veterinário nutrólogo. Ele estuda, ele tem a planilha, e aí ele joga na planilha os alimentos que você precisa dar para o seu animal e a maneira que isso vai ser dado. E aí ele formula a dieta do seu animal, tá? E aí ele jogou lá, então, mandioca, carne de frango tal, víscera tal e tal e tal. Aí ele vai ver na planilha que faltou selênio. Aí ele vai prescrever, manipular lá selênio para você suplementar. Antes disso, ele vai pedir vários exames de vitamina D, de vitamina B12, os exames de função renal, hepática, hematológica, tudo, de urina e tudo mais. Então, assim, precisa ser feito para que essa dieta do seu animal seja para ele. Se o seu animal já é velhinho, já tem uma doença, não tem problema. Ele vai fazer para o cardiopata, ele vai fazer a dieta para o paciente renal, ele vai fazer a dieta para o paciente hepatopata, ele faz para aquele animal, né? Para aquela situação. Se é um animal ativo, se é um animal sedentário, se é um animal com osteoporose, ele vai fazer para aquele animal, né? Então, é assim, é uma profissão fantástica, eu super recomendo, mesmo que vá da ração, eu acho que vale muito a pena passar ali com o nutrólogo para uma escolha bem assertiva. Aí vai fazer, eu quero dar o mais natural possível, eu quero dar dieta BARF. BARF, você pode dar o pescoço de frango cru, você dá as frutinhas, é bem parecida com a foto anterior ali. O peixe, é muito bonito de ver. Mas não é assim, da ração para barf. O intestino que está comendo ali a ração não está adaptado para receber uma dieta crua. E a dieta crua, ela tem que colocar no freezer. O porco tem que ser tantos dias de freezer, o frango tantos dias, tudo bem certinho. Então, ele é esse médico, o nutrólogo, que vai fazer a modulação intestinal para receber a dieta crua, e é aos poucos. Então, assim, muito bem orientado dá para fazer. Então, tanto a dieta com ração, dá para ter uma orientação legal para você receber, dar uma dieta de qualidade, tanto a ração, e aí a água, o jeito de hidratar direitinho, água de qualidade também, e a alimentação natural também. Dá para dar uma alimentação orientada, natural, e aí top, né? Se tiver, se conseguir tempo para organizar a alimentação natural, aí é muito legal, é muito saudável mesmo. Que mais que tem aí nessa foto que a gente pode encontrar aí? Sedentarismo e tédio.
Então, a gente pensar naquele bichinho que estava lá na natureza, correndo, caçando, buscando alimento, brincando na natureza. Eles são muito brincalhões, né, gente? E aí agora tá lá, sentado, vendo televisão, olhando pro nada. Olha, o tutor chega à noite e já tá cansado, né? Que nem a gente vai chegar. Vocês podem já estar em casa, mas eu chegar em casa. É criança no pé, o cachorro vai ficar, coitado, porque ainda a gente tem que dar atenção para as crianças, né? Aí, se a criança não deu atenção para o cachorro, e coitadinhos. Aí, a pessoa, às vezes, viaja. O que que ela vai fazer? Ou ela deixa o pote de ração ali 2 dias, ou se ela põe na creche, aí bom. E tem creche. E aí, o que que a gente pode fazer com esse cachorrinho? Lá na frente, eu vou explicar o que a gente pode fazer. Mas o que que o sedentarismo e o tédio podem trazem de doença, né? E que falam muito pouco disso na faculdade também. Hoje em dia, tem uma área de estudos muito legal na faculdade, que é psiquiatria comportamentalismo. Mas agora, na minha época, não falava nada disso. Na minha época, era só adestrador que falava disso, e olha lá, que não falava nada com nada, né? Mas hoje tem se falado mais dessa parte. Mas vamos falar mais agora da parte de exercício físico mesmo. O que que o exercício físico faz? Bom, para a gente sabe que tem que fazer, todo mundo fala, todo mundo sabe que tem que ir para academia, que tem que fazer pelo menos uma caminhada por dia. E para eles? Para eles é a mesma coisa. Eles são os animais que estariam na natureza andando o dia inteiro, correndo, caçando. Então, assim, modular o sistema nervoso autônomo, controla, libera dopamina, né? A dopamina vai regular aspectos motores. A dopamina no humano é aquela que na deficiência causa o Parkinson, né? Serotonina, bem-estar, modula sono, modula as emoções. Ai, meu cachorro é estressado. Faz exercício? Sai da sala, sai do apartamento, ele desce todo dia para caminhar, desce no condomínio, dá 15 minutos e volta para cima, né, para o apartamento. Então caminha mesmo. As encefalinas, a encefalina é um analgésico natural, as endorfinas libera também durante, né, quando faz os alongamentos, né, dos músculos, eles são liberados, as endorfinas, né, que é o antidepressivo natural. Elimina radicais livres, os metabólitos, então toda a sujeira que o corpo vai formando, né, que a gente faz excreção nas fezes e na urina, durante o exercício físico é que vai liberando para depois sair, né, no suor e tudo mais, todo o aparelho excretor. E aí, se não faz o exercício, isso não acontece. A gente vai ficando cheio dessas toxinas, né? Esses radicais livres e metabólicos. Faz renovação celular, mantém as articulações funcionando, mantém a coluna também funcionando bem, articulando bem, mantém o sistema vascular em dia, né? A última não dá para ler aqui, mas a saúde, o peso, né? Deve ser Manutenção o do peso peso, adequado. porque se eles ficam muito parados, eles acabam engordando e aí vai predispondo a outras doenças, né? Cardiovasculares, o acúmulo de gordura vai predispondo a outras doenças, né? Principalmente as cardiovasculares, mas também as articulações, eles sofrem muito com isso, com tudo isso. Então, precisa fazer exercício. É 1 hora de caminhada. Não tem como caminhar. Creche, leva para brincar. Paga alguém para caminhar. Precisa fazer. Precisa andar.
Aí, voltando para a foto lá, não pus afastada, pus direto, pus um Wi-Fi aí, que a gente tem agora em casa, que é fantástico. 5G. 5G. O cara da Vivo veio pôr o 5G aqui na clínica, aí eu comentei um pouco com ele que eu trabalhava com terapia quântica, né? E que sempre os animais, né? Eu vejo na biorressonância que eles estão com intoxicação eletromagnética. Aí eles falaram, ele falou assim, que é isso? Eu falei, né? A gente tá com 5G em casa e tal. Ele falou, sabe que foram ligar a torre do 5G, morreu um monte de pombo em volta, pu, 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 caiu um monte de pombo morto. Eu falei, nossa, então é pior do que eu pensava, né? A gente acha que. E eles, né, da Vivo sabem, o pessoal sabe. E aí a gente mantém o celular o tempo todo com a gente sabe o quanto mal isso faz, né? E a gente mantém o roteador dentro de casa, os bichinhos ali pertinho do roteador o tempo todo. E aí na minha prática clínica, né? Eu tenho o meu biômetro da biorressonância, dá para ver? Eu não estou me vendo, acho que deixa eu ver aqui. Tá vendo um pouco. Né? E aí eu testo tudo, né? E aí eu tenho a radiação eletromagnética. Gente, sempre aparece lá radiação, que tá com radiação. No último dia você pode apresentar usando a biorressonância, que tem pessoas que não conhecem, nunca viram, né? A última, Ah, quando você tá. for fechar, porque hoje vai até 8h30, né, aqui. E que horas são? Me São acelera, oito ô. horas, são 8 horas, tem Tá, bastante coisa ainda. tá, vou falar mais rápido então. E aí sempre tá lá a tal da radiação eletromagnética. Então, eu vou explicar aqui por cima, né? Para aprofundar nessa parte de biocampo, eu sugiro demais os cursos da Gia. A Gia, ela fala assim, né? Ela dá aula realmente de biorressonância e ela fala com muita propriedade de tudo isso. Mas eu vou explicar por cima, até para entender o próximo tema. Assim como os humanos, os animais eles têm o biocampo. É o campo eletromagnético fica em volta do corpo. Esse campo, ele tem as nossas informações frequenciais, certo? E é como uma assinatura energética que a gente tem ali. A primeiro é uma ilustração, o segundo, da foto da borboleta, é a foto de Kirlian. Ele faz uns experimentos, é uma máquina, ela tira a foto desse brilho, né, desse campo. E aí, as ondas eletromagnéticas, elas influenciam nesse biocampo, né? E quando ela influencia, desestabiliza o padrão, né, frequencial, acaba trazendo ao desequilíbrio. E esse desequilíbrio começa a desequilibrar os órgãos, os eixos hormonais, o nosso terreno biológico, enfim, né? Desequilibra tudo, levando às doenças, levando ao adoecimento. Então, uma das causas de adoecimento e uma causa muito importante, tem um estudo saindo lá em São Carlos, de que 80% dos pacientes de câncer lá moram em até 500 metros de torre de alta tensão. Então, assim, é sério, influencia muito e, e a gente precisa se preocupar e se resguardar disso e resguardar os bichinhos disso também, tá? E aí o corpo, além desse campo eletromagnético, nossa assinatura energética, cada órgão, cada sistema, cada célula, ela tem o seu padrão vibracional próprio. Lembra que eu falei lá da minha mãe, que o pulmão dela não estava numa frequência correta? Então, digamos assim, que a nota musical, agora fazendo como se fosse uma orquestra, como se o pulmão dela fosse aqui, esse violino aqui. O pulmão dela não tivesse numa frequência, não estava numa frequência de 74 Hz, eu não lembro se é o padrão de um pulmão de saúde. Desafinou, a orquestra toda desafina, né? Então, cada
cada órgão, cada eixo hormonal, cada tecido tem o seu padrão vibracional próprio também, que esses que, que isso tudo vai influenciar na saúde também do animal, né, em questão. O que mais que a gente tem aqui? Eu acho que as emoções. E aí é um assunto um pouco, né, complicado. Eu pus as emoções próprias e as emoções do tutor e pus na carinha dela de paisagem, porque, sim, aqui também na biorressonância, tem vezes que são as emoções próprias do animal. Então, assim, o animal está se sentindo, não está gostando do outro animal. Ele estava na casa, ele estava bem, e aí chegou um outro animal e ele está detestando, e aí ele começa a fazer cistite, né? Que é aquele problema de urina. Ele começa a urinar em todos os lugares, ele fica obstruído e tal. Ou é o tutor. O tutor está estressado, o tutor está com algum problema, o tutor separou do marido. A tutora separou do marido e foi embora e ela sofre até hoje. E aí a cachorra começou a ter dermatite. É verdade, doutora. Coincidiu com a minha separação de lá para antes, quando eu estava casada, ela não tinha, agora ela tem, né? Então, o que que a gente entra? Que eu falei lá no começo, vamos olhar para a medicina antiga, vamos olhar por que as emoções causam. Então, preocupação, ataque o baço, raiva, mexe no fígado, né? Medicina chinesa. E medicina germânica, dermatite, separação, perda de contato, ou querer separar, desejo de separação, não aguento mais essa pessoa, não quero mais esse lugar, não gosto desse lugar, não quero esse objeto aqui. Cistite, conflito, repulsa, conflito de território, competição por território, competição no trabalho, competição no corpo, competição por objetos, na casa, otite, ou eu não quero, eu esperava ouvir alguma coisa, nossa, eu queria tanto aquela promoção e ela não chegou. Criança, eu queria tanto ouvir a voz da mamãe, né, vindo falar boa noite toda noite e ela não vem falar. Ou eu, nossa, toda dia ele fala a mesma coisa, eu não aguento mais isso. Então, otite. E o cachorro sempre tem, né? Dermatite, cistite. O cistite é o gato, é campeão de ter cistite. Agora, o que que tem a ver o tutor ter esse conflito emocional e o bicho ter a doença? Por que que a mulher separou e está sofrendo e o bicho está tendo a doença? Lembra aqui embaixo, ó, lembra que o campo vibracional aqui da mulher, tal, ela tem um biocampo? Eu não tenho a foto do bichinho, tá? Mas o bichinho, ele compartilha do biocampo do tutor. Não sei que cargas d'água, ainda não entendi completamente isso, e se alguém entender completamente pode falar no chat, mas eles compartilham disso com a gente. É como se eles falassem assim: eu vou te ajudar nisso, dá um pouquinho disso que eu te ajudo. E eles acabam somatizando o que é esse conflito que o tutor não resolveu ainda na vida dele. Porque se o tutor resolver, como aqui, ó, esse cara aqui, Dr. Heike Hammer, da medicina germânica, ele diz: toda enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente não resolvido. Descobrir, compreender e tomar consciente o código secreto do sintoma detém a doença até sua remissão total. Então, assim, se a pessoa entender aquele conflito, tratar, vai para terapia, vai conversar com alguém, ora, medita, conversa com si mesmo, tratou isso, o seu bichinho não vai sofrer, porque ele não vai precisar te ajudar em nada, você tá bem, né? Então, assim, é até um alerta, eles são tem gente que usa esse termo, biosinalizadores, de que tem algo que não está indo bem. Eles vêm, eles te ajudam naquilo. Então, sempre que tiver, é claro, eles têm conflitos próprios. Às vezes a otite realmente é porque foi água ali, tinha bactéria e deu e beleza. Mas
é recorrente, está sempre acontecendo, essa cistite está acontecendo sempre, ou, enfim, qualquer problema. Vamos olhar com calma, vamos olhar para o contexto, vamos ver se é com ele, se é comigo, é comigo ou é com outra pessoa da casa que ele é muito apegado. Vamos trabalhar isso, vamos curar em nós para que eles não tenham que sofrer, né? Então, assim, é triste por um lado, não é para ninguém ficar culpado do tipo, nossa, tá sofrendo por minha causa. Eu sempre falo isso em consulta, porque na biorressonância eu consigo ver se esse conflito, se esse sintoma é do tutor ou se é um conflito emocional do tutor ou se é do próprio, né? Mas eu sempre falo, não é para ficar culpado. O animal está trazendo isso porque ele está no seu ecossistema, ele está compartilhando da sua vida. Então é para você ir se ajudar. Se ajuda que tudo vai ficar bem, tá? Acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, se não der tempo de responder as dúvidas, depois eu vou chamar para esclarecer, ou na próxima aula a gente fala um pouco das dúvidas. Toxinas da água. Então, hoje a gente sabe na água tem resto de pirona, resto de anticoncepcional. Então, água de torneira para o bichinho vai detonar, né? A gente precisa tomar cuidado. É a nossa água, água de galão, o galão tem que tomar cuidado também, mas água filtrada, água de qualidade. Aí, com pH adequado também, tá? Para ajudar na questão da acidose, né? Metais pesados, metais pesados tem nas vacinas, que a gente já falou, né, que existe o excesso. Tem na ração, tem nos brinquedos, tem em vários lugares. Focos dentários, então, como eles não usam adequadamente todos os dentes, acaba tendo foco, e os focos a gente sabe agora que os dentistas biológicos e os estudos de medicina da chinesa também, mas enfim, de reflexologia, que eles acabam atingindo os órgãos também, e eles evidenciam doenças em órgãos. Bloqueios por cicatrizes, então assim, castrou, fez uma cirurgia ou outra, será que isso não causou um bloqueio? Essa doença apareceu depois de alguma cirurgia, independente se foi aqui a cirurgia e a doença foi acolá, essa dermatite apareceu depois de uma cirurgia, sempre prestar atenção nisso, colocar numa anamnese, porque pode ter ligação sim, tá? Tanto pode fazer bloqueio de meridiano, com a medicina chinesa, quanto bloqueio mesmo, que poderia ser tratado com terapia neural, sabe? A gente tem uma solução na fisioquântica para isso. Dá para ver também na biorressonância. Castração também. Castração, ela às vezes é necessária, a gente já comentou, muitas vezes ela é necessária e ela é rotineira na nossa medicina, mas ela leva a gente tira as gônadas, então a gente tira o estímulo hormonal, e são estímulos hormonais que são importantes para o funcionamento hormonal como um todo, né? Imagina um homem aos seus 20 anos sem testosterona, ele vai ficar um pouquinho, né, mais, ganhar um pouquinho de peso, ficar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais, né? A gente, quando a gente entra na menopausa, a gente fica com a pele mais ressecada, a gente fica mais cansada. Eu não entrei ainda, mas eu acho que eu já vou beirar logo logo. A pele mais ressecada, a gente vê as nossas mães, né, avós, mais obesas. Então, assim, isso tudo a gente induz nos animais quando a gente casa, então a gente precisa também saber que precisa cuidar disso e que a gente vai predispor a doenças depois de castrar. E tem castração pediátrica também, viu, gente? Então, quando a gente induz no jovenzinho, por exemplo, se a gente castra uma fêmea muito cedo, a gente vai fazer a vulva dela ficar infantil, vai predispor a cistite, então ainda tem outros problemas fora esses. Pênis também, pênis infantil, problemas ósseos, né, de crescimento, vários outros. E agora? Pergunta da doutora Beatriz.
Uhum. Garcia. Não sei se você quer responder agora. Dá tempo? Considerando a terapia neural, seria a aplicação de neutrínicos Flower como os pontos específicos de cicatriz? Exatamente. Neutrinicus flower é a frequência de procaína, é isso mesmo. Perfeito. Ai, e agora? O que que a gente faz com esse monte de informação agora? Ferrou, né? Dá ração, não dá ração, não vai beber água, não dá para ficar sem o Wi-Fi, né? Nem essa aula a gente ia ter sem o Wi-Fi. Ó, Physioquantic, gente. A gente tá salvo agora, porque são infinitas possibilidades, né? Terapia quântica, a gente tem. Você tinha visto na foto, Silvia? Que eu Tinha. botei o Bioquantic do lado dela aí? Aham. Então tá bom. O Bioquantic, assim, ele é para ter na bolsa, no banheiro, não, o Oxyflower, né? Que a doutora Rosângela fala, na bolsa, no banheiro, na caixinha de medicação e tudo mais. Mas o Bioquântica realmente ele é muito interessante também. Então vamos lá. A linha da Fisioquântica, o Fisioquântico, que não sei, acho que não são todos que conhecem aqui, né? A maioria conhece. A maioria conhece. Bom, mas ele não são remédios, apesar de parecerem e de serem administrados como se fosse um remedinho, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia ou mais. São práticos, são lindos, eles não têm gosto, alguns têm, né, o gel não tem gosto, outros são docinhos, são muito bem aceitados pelos animais. Eles trabalham no nível, eu gosto de falar para o tutor, e aí eu falo com todo mundo, e eu trabalho em prefeitura com gente que não sabe nem a diferença de vacina com vermífugo. Eu falo em nível assim, nível energético, tem gente que assusta, tem gente que não. Eu falo nível atômico também, eu falo bastante. Mas eu falo porque é no nível que o remedinho não chega, é no nível mais profundo, né? Porque o remédio, ele trabalha no nível bioquímico, molécula, coisa grande. E a Physioquantic, ele trabalha no nível atômico, então no nível da frequência do órgão. Então, se o pulmãozinho lá da minha mãe estava em 74 Hz, eu coloco aqui, ó, que nem esse da linha, tá vendo a seta? Da linha da linha laranja de biofator, é a linha de frequência saudável daquele órgão. Por exemplo, o filtrares é frequência saudável de fígado. Se o fígado do meu paciente está ferrado, eu associo um filtralis, eu vou ajudar o fígado, a frequência do fígado dele, do nível atômico, o fígado dele se recuperando. Pode ser que eu consiga ele voltar a um nível físico, né? Que eu possa ver lá no ultrassom o nível de saúde. Pode ser que não dê tempo, mas pode ser que sim, né? Na minha mãe eu vi muita diferença, eu vi diferença até no raio-x, né? De nódulos terem diminuído, porque ela tinha DPOC. Eu vi diferença. Então, eu entro com o biofator do órgão. O que que tem nessa linha toda? Neutralização, como o Bioquantic. O Bioquantic, o que que ele faz? Quando um agressor entra no corpo e ele vai entrar, eu vou falar assim, ó, eu não sou técnica da fisioquântica, então eu vou falar de uma maneira bem leiga para todo mundo entender, e aí o aprofundamento é lá no curso de terapeuta, tá? O neutralizador. Digamos que o cachorro vai comer a ração. A gente sabe que tem corante, corante nem todas, mas tem o conservante, foi industrializado, vai entrar no corpo dele e vai fazer com que os átomos girem de uma maneira ao contrário, vai fazer uma. Vai entrar, não vai ser legal, tá? O que o neutralizador faz? Ele protege. Então, vai entrar e não vai ter uma modificação atômica depois que aquilo entrar no corpo. O que a gente pode neutralizar? Alimento, banho, todo tipo de incompatibilidade. Vai limpar a casa com produto químico?
passa o bioquântico no animal e você protege. Radiação eletromagnética também. E ó, Silvia, teve um dia, eu testei o animal, ele tinha, até, não sei se a moça da Fisioquântica tá aí, ela tá aí ainda não, mas teve um dia eu testei metais pesados no animal. E eu não estava com foco de fazer limpeza, porque ele estava no nível absurdo de diabetes, eu estava focando nisso. E aí eu entrei com um protocolo para ele e tinha o Bioquantic junto. Na sequência, dali uma semana, eu testei ele de novo, ele não estava ressoando mais com metais. Não é o foco do Bioquantic, mas ele neutralizou de alguma maneira. Mas enfim, aí limpeza. Tem a linha detox, então eu posso fazer detox de fígado, de rim, de linfas no geral, de estaminas, né, da parte de estaminas, né, para os alérgicos excessivos, de pele, enfim, tem muito, é uma linha bem grande. De nutrição, dá para nutrir o velhinho, nutrir bebê, nutrir de A a Z, dá para nutrir com óleos elementos, dá para ter muita coisa. Correção de terreno biológico, eu posso explicar numa outra aula o que é terreno biológico, mas a grosso modo, a nossa medicina imagina um aquário sujo e um peixinho dentro. A nossa medicina convencional pega o peixinho, trata o peixinho com antibiótico, anti-inflamatório, sustenta, devolve o peixinho no aquário sujo. Aí o peixinho vai estar doente no mês que vem, de novo, né? O terreno biológico é quando a gente limpa a água do aquário antes ou durante o tratamento do peixinho, né? Então é isso, a correção de terreno biológico a pessoa pode fazer também. Doutora Beatriz está perguntando se você usou o holoteste. Não, você usa o aurímetro, né? Aurímetro, o Mais holotester eu já prático. tive também. O holoteste eu acho mais complicado. Eu também achei complicado. E esse aqui, eu tenho o pêndulo também, mas esse aqui eu senti uma aceitação muito boa do tutor. Porque ele faz assim, né? O próprio tutor já fica assim: ah, esse ele pode, esse ele não pode. O tutor mesmo, ele acompanha o exame. É bem legal. Ah, modulação de órgãos e tecidos, como eu te falei, então tem frequência de rim saudável, frequência de próstata saudável, oxigenação de tecidos, com oxiflower é muito bom, oligoelementos, receptores, é muito lindo. Você vai tratar a tireoide, aí você limpa o receptor da tireoide. Às vezes você não precisa, às vezes o órgão tá bom, você só precisa limpar o receptor porque não tá chegando lá o hormônio. Olha, é fantástico. E agora a linha da Zooquantic, que é a linha de emoções dos animais, né? Então, aceitando o novo animal, por exemplo, aquele caso de cistite recorrente do gato que veio visita em casa, ou que mudou alguém lá, ou nasceu um bebê, nossa, e aí agora só faz cistite porque ele não quer aquele bebê, não gosta. Aí você entra com aceitando um novo animal, porque pode ser novo animal, novo humano, nova casa. Agora vamos tentar consertar cada uma daquelas coisas que a gente não pode mudar lá, né? Sobre alimentação, o que que eu faço na minha prática, tá? Eu procuro fazer a biorressonância, né? Então eu testo. Nem sempre o alimento, por ser industrializado, não vai ressoar. Ó. Nesse caso, eu estou testando a amostra de ração e a amostra ressoou, né? É uma marca de qualidade, ela tem. Só que o alimento na lata para esse animal não ressoou. Era assim, se eu fosse indicar como protocolo, eu indicaria na lata, porque é úmido, é super saudável, mas para esse animal não ressoou. Então eu gosto muito da individualidade, eu gosto muito disso, de cada animal é único. Para aquele animal não deu certo. Então, dá para testar. Ainda que na alimentação natural,
se a cenoura vai dar certo para ele, se a carne de porco, de peixe, de qual que vai ser, né? Mas independente, digamos que você não vai testar nada, que vai comer ração e tudo. Dá para usar o Bioquant, que vai neutralizar. O anti-leque é de uma linha fantástica também, que ele neutraliza na parte alimentar, né? Ele é muito usado para quem tem intolerância ao glúten, né, Silvia? As Para. lectinas, nas lectinas ele As neutraliza. lectinas, os grãos, né? Transforma as ruins em boas. Isso mesmo. Exatamente, ele é fantástico. Então, é muito bom associar aí a alimentação, principalmente das rações a Silvia tem. Na cerveja também, né? Meus pais usam. Falando, né? Para nutrir, né? Eu pego bastante também animal, mesmo com rações de muita qualidade aí, desnutridos, né? Na biorressonância. Então, dá para associar nutrição tanto no Nutriger quanto no NutriKids. E aí, depois, se você fizer os exames lá e tiver que suplementar, você pode suplementar ainda com os óleos elementos, que é da linha Ion Quantic, e do VitQuantic. Por quê? Que não uma vitamina comum ou associar? Porque tem a frequência da vitamina, ela é otimizada, é como se, não vai ser só o ponderal, é como se a informação vai levar ela para o lugar certo e vai otimizar a utilização. É diferente se você dá só a vitamina ponderal, entendeu? Então ela vai ser muito mais otimizada, você vai ver muito mais resultado usando vitamina com frequência. E assim, usa ração, usa a linha de detox também. Vai limpar esse organismo que está precisando. É base da medicina, né, de saúde, base da saúde é sempre fazer o detox, sempre fazer a limpeza, porque precisa, né? A parte de detox acaba sendo de cabeceira mesmo, para todo mundo, para a gente, para eles. Sedentarismo e tédio. Eu até queria que a minha amiga de comportamento falasse um pouco, mas não vai dar tempo, né, Cris? Ela é ótima. Ela iria explicar o porquê que o cachorrinho tem que cheirar lá na calçada, É tem o que bônus cheirar da o chão. próxima aula, Cris. Próxima aula entra falando. Tá, mas eles precisam, né? Para tudo que a gente falou lá dos neurotransmissores, né? Eles vão ser liberados aqui, ó. Quando ele correr, quando ele brincar, quando ele pegar a bolinha, quando ele cheirar outros cachorros na rua, o bumbum do cachorro, deixa ele cheirar o bumbum, faz parte do que ele precisa fazer, né? Do trabalho dele, identificar, cheirar o chão, correr. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem as meninas que você paga, ela vai lá, ela pega seu cachorro, ela vai andar com ele. Ah, mas eu não tenho. Então, assim, tem a creche. Você leva lá de manhã, deixa o bichinho brincar o dia inteiro. Aí você vai lá à noite, pega o bichinho e leva para casa. Aí o bichinho dorme, que até ronca, ronca gostoso. E aí você fez a sua parte como mãe de bicho. Porque ele precisa, não vai deixar o dia inteiro em casa sem fazer nada, porque vai fazer mal, vai adoecer sim, por todos aqueles motivos que a gente já falou lá atrás. Então, Oxyflower. Por que que eu agora eu coloquei aqui o que que eu coloquei? Não está oxigenando? Está parado? Oxigena com Oxyflower. Está detonando a articulação porque não está mexendo? Vamos usar colamin, né? Vamos usar colágeno, não está usando, não está mexendo. Vamos usar Teloquantic. Teloquantic, ele trabalha nos telômeros, ele acelera, ele faz o envelhecimento, ele diminui a chance de envelhecimento precoce, eu falar assim. Retarda um Ele pouco. retarda o envelhecimento, exatamente, é fantástico. Os harmonizadores, aí falando um pouco também dessa questão de parasimpático e simpático, ou de alinhar os chakras, né? Os harmonizadores, eles fazem isso de maneira fantástica. Croniflam, porque tá parado, tá com tédio, tá ali, vai inflamar tudo mesmo. Croniflam vai trabalhar isso, é da linha esqueci o nome, mas de inflamação, né? Tem para inflamação aguda, para inflamação crônica,
tem para o Respiflan, que é para quando é vírus, gente, Respiflan ajuda muito, ele ativa interno. Brisium é frequência DMSO, ele faz uma limpeza, assim, ó, dos Renovação radicais celular. livres, aham, renovação celular, é lindo demais. E aí o Quantic vai trabalhar toda essa parte, ansiedade, hiperatividade, conforto e bem-estar, o bicho parado vai querer latir demais, né? Não tem o que fazer, vai ficar latindo e enchendo o saco dos vizinhos. Então, assim, levar, passear pelo menos uma hora e vamos ver o que vai precisando associar aí, né, dos quânticos para uma qualidade de vida, tá? A linha Zoquant que não tem só esses, tem muito mais. Eu trouxe alguns que tem a ver com esse tema, tá? Radiação eletromagnética, o que que a gente vai fazer? Passeios na natureza, o aterramento faz muito bem, tá? Mas principalmente o bioquantic. Eu coloquei os biofatores por quê? Porque vai acabar afetando alguns órgãos mais do que outros. Então, isso vai acabar descobrindo na biorressonância ou nos exames mesmo, né? Você vai ver que vai ter exames alterados aí, não vai falar, nossa, mas de onde? E as diáteses, né? Vai alterar também o terreno biológico. A gente trabalha nas diáteses, também vai ficar para as próximas aulas, que é a água do aquário. Nas emoções, então, gato também gosta de brincar, de caçar. Procura na internet, eu ia falar para a Cris falar também, mas procura na internet sobre enriquecimento ambiental, tanto para gato quanto para cachorro. Algumas coisinhas, tá vendo que tem pet? Tem coisa que dá para fazer hoje, amanhã, feriado, já, fazer uns brinquedos, fazer algumas técnicas para deixar para os bichinhos em casa, para eles já começarem a sair dessa parte de ociosidade que vai levar a emoções não tão legais. Isso falando das emoções deles. Respeito à espécie, então o cachorro precisa sair, gato nem sempre gosta de muita gente, nem sempre gosta de visita, nem sempre gosta de outros bichos. As emoções realmente deles e as nossas emoções é aquilo ali, é se cuidar. Se cuidar para que não afete eles, né? E aí, o Zooquantic, eu gosto muito de quando eu não faço a biorressonância, porque ela me mostra qual eles precisam primeiro, qual que eles precisam mais. Mas quando não dá para usar, é sempre bom começar por traumas. Os nossos bichinhos, eles têm a separação da mamãe deles ali por volta de 45 dias. E hoje o pessoal de comportamento fala que o ideal seria por volta de 60, né? Então eles já têm o trauma da separação da mamãe. Fora isso, às vezes eles são adotados e abandonados, e adotados de novo, situação de rua. Então, traumas é sempre bom começar por ele. E aí depois tem uma linha inteira para tratar as emoções dos bichinhos. Para começar a tratar as nossas, você não sabe por onde começa, harmonizadores 1 e 2 para gente, para realinhar. Realinhou, depois você vai tomando um rumo ali do que você pode estar precisando mais. Você está usando em você? Pega o gel, porque aí você passa em você e já passa no bichinho. Pode usar, pode compartilhar. Tudo aqui, tudo, você pode compartilhar com seu bicho também, tá? Se você tiver, como a gente compartilha do biocampo, pode compartilhar o dos quânticos também. Não tem problema, porque não é um produto que é igual remédio que vai fazer mal. Como é por ressonância que ele vai agir, se ele não fizer sentido para o corpo do animal, ele não vai fazer, ele simplesmente não vai ser, não vai ter efeito, né? Mas pode usar. Então, use você, usa nele, harmonizadores. Aí, no caso da gente, Traumavit também é bom começar, porque muito do que a gente sente veio de algum trauma. Aí tem Neurovit, Centralis, frequência de lítio, né? Lítio é usado bastante também nos psiquiatras, né? Os psicólogos gostariam, mas não podem. As diáteses também, elas influenciam no humor, nas emoções.
os Diátese e 4 geralmente são mais apáticos e tristes. O 2 mais o 1 e o 3 mais ansiosos, mais acelerados, mais estressados. Então, quando você corrige a diátese, você acaba corrigindo essa parte também. E aí, calmales valeriana, passiflora, né, do maracujá, passiflower, tonicus flower, para aquele que está não aguenta, ó vida, ó azar, você dá um up na vida dele, né? Então, Consciêncios traz à tona tudo que está precisando, tem muita coisa boa para trabalhar aí nessa parte de emoções. Dos animais, na linha Zooquantic, e dos tutores na linha dos harmonizadores. É claro que você não vai ficar prescrevendo, né, médico veterinário, mas às vezes a pessoa está chorando no seu ombro. Aí você, não faz mal. Aí você fala, né? A pessoa perdeu um ente querido. Você fala, olha, essas gotinhas de Traumatite vão te ajudar bastante. E aí você vai ter um amigo, um tutor amigo, que vai falar, nossa, que me ajudou tanto, né? E ajudou meu bicho também, e o bicho está bem. Então, aconteceu várias vezes na minha vida, e aí acaba ficando aquela é muito gratificante mesmo se ajudar, que a gente acaba ajudando a família, não só o bicho, né? É lindo demais. Eu acho que eu falei demais, né? Aí das outras causas, água, linha detox, bioquantic, metais pesados a gente também vai ter que limpar. Eu gosto de usar bioquantic na hora da vacina aqui no consultório. Eu dou a vacina, já uso bioquantic. Recept Quantic, focos dentários, faço a tartarectomia, já uso bioquantic também. Digeres, que trata a boca, trata, modula intestino, tudo. Dentales, colamin, né? Colamin é o colágeno com frequência. Então, ele não é aquele colágeno pozinho que a gente come como se estivesse comendo carne, sabe? Né? Da geratória. Ele é um líquido e aí ele vai com frequência, ele vai para o lugar certo. É muito bom. Colamin. Nutriger, então, para os focos dentários. Que coloquei Nutriger? É para nutrir, é. Bloqueio por causa de cálcio, enfim, né? O bloqueios por cicatrizes, neutrínicos, flower, frequência de procaína. Então, desconfiou que foi. O tutor falou: ah, depois que castrou, depois dessa cirurgia, começou um monte de problema. Não era assim. Traumas, porque pode ser internação, anestesia, dor, ficou internado, né? Aquele cara de jaleco branco, né? Tirou minhas bolas e tudo mais. Mas pode ser também a cicatriz. Então, você associa os dois e pode ser um começo aí, tá bom? E a castração. Além da parte de receptor, de parte hormonal também dá para repor. Por exemplo, os órgãos, quando eles retirados, a medicina chinesa fala que precisa daquela energia do órgão. A gente consegue colocar a energia do órgão de novo com a frequência. Então, na medicina, né, quem trabalha com frequência em medicina chinesa, por exemplo, tirei o baço, usa a frequência de baço o resto da vida. Então, de repente, dá para fazer isso também com os nossos bichinhos. Tem muito bicho que tira o baço, tem bicho, né, quando tira os ovários, quando tira os testículos, dá para usar a frequência no lugar para tentar uma homeostase aí desses órgãos. E é isso por hoje. E aí a gente fica para a próxima e alguns assuntos pendentes ainda, né?